Armando Strozenberg é um dos maiores publicitários do país. Ele foi um dos fundadores da Agência Contemporânea, que se tornou uma das 20 mais influentes agências de propaganda brasileira. Recentemente, a Contemporânea foi comprada por uma multinacional e Armando foi convidado para ser o chairman da empresa no Brasil. Hoje, o Comunidade na TV vai conhecer a história desse publicitário de sucesso e revelar um pouco das suas origens judaicas. E olha que curioso, o Armando, ele se formou em jornalismo e trabalhou durante anos na profissão, mas o que o consagrou foi a publicidade. Olha, eu sempre achei, eu sou da tese de que jornalismo e publicidade não são necessariamente coisas diferentes, né? Eu diria que, resumindo muito, o jornalismo, né, informa e a publicidade persuade, ou seja, convence, né? Então, talvez a pequena diferença que existe entre um outro é acrescentar um adjetivo à informação. A agência sempre teve muito essa curiosidade assim, de trabalhar muito essa questão do humor, a questão muito também do dia a dia, da oportunidade. A gente sempre trabalhou muito campanhas muito voltadas em cima dos acontecimentos. Tem uma campanha memorável para a Fundação Roberto Marinho, que é uma campanha que inclusive Leão de Ouro em Cannes, né, que era exatamente a ideia de que ela tratava, a Fundação tratava do ser humano. Primeira vez que se usava na publicidade essa técnica de transformar o rosto das pessoas numa outra coisa. Um grande sucesso no mundo inteiro foi a primeira vez que se fez um comercial de lingerie, né, onde as mulheres jogavam futebol. Eram homens contra mulheres, os homens todos de smoking jogando contra um time de 11 mulheres de lingerie com a nova coleção, os grandes highlights dessa coleção de lingerie. Publicidade não é só criação, né? Porque a criação é aquilo que o consumidor vê, o telespectador vê. E muita gente se decide, eu quero fazer publicidade, inclusive você sabe que a publicidade hoje está entre as 3 ou 4 relações candidato-vaga mais dramáticas da universidade brasileira, né? Quer dizer, já ultrapassou a engenharia, para você ter uma ideia. Então, por que isso? Esse fenômeno tem uma explicação. É exatamente, eu acho, que é essa sedução, né, que de alguma forma o nosso trabalho, né, visto na sua ponta final, né, acha que a publicidade é exatamente aquilo, que é fazer uma delícia, fazer um filminho de 30 segundos, ou fazer um belo anúncio, ou uma coisa hoje de internet, né, que tem milhares de coisas postadas muito interessantes e tal. É isso também. Agora, para isso você precisa ter, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que a curiosidade é fundamental, acho que a questão de você entender esse fenômeno como uma coisa responsável, você tem que entender que não é uma brincadeira, é um assunto que você está mexendo realmente com todos os sentimentos das pessoas, né? E você não pode transformar os sentimentos apenas uma questão material, né? Que ela seja a diferença entre um cidadão e um consumidor tem que ficar muito claro na cabeça de quem faz publicidade, né? Então, enquanto você conseguir fazer essas duas pessoas essas duas identidades ficarem separadas, você certamente tem boas condições de virar um bom publicitário. Eu estudei no Rio de Janeiro. Eu vim estudar no Max Nordau, que era um colégio muito bacana que existe até hoje, né? Muito bem, fundido hoje com Eliezer Steinberg, né? E depois estudei no Liesing até o final do ginásio, que se chamava na época. E naquela ocasião, com o falecimento da minha mãe, eu me mudei para os Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade também de estudar numa escola judaica em Nova York, interessante, chamava-se Yeshiva University, que era um nome que ainda existe até hoje. Minha família é absolutamente plena de vida judaica, na medida em que eu acabei, desde cedo, né, uma família de origem belga, né, vieram para o Brasil no início dos anos 40 e todos os Strozenberg resolveram ter um filho no Brasil, como uma forma até de agradecimento, né, pelo fato de terem sido acolhidos e muito bem acolhidos e tal. Meu pai foi também, praticamente da chegada dele ao Brasil, uma pessoa vocacionada, né, para essa questão, ou seja caritativa, seja participativa, quer dizer, um homem voltado para a comunidade sempre, né? Ele foi o criador de um colégio que começou em Copacabana, chamado Barilã, pouca gente sabe disso, hoje é um colégio com quase 1000 alunos, né? Mas e depois então ele doou, né, por
conta dele o terreno e a casa onde foi construída a evolução do colégio na rua Pompeu Loureiro. 2 anos atrás criou um prêmio, né, chamado Nutter Strosenberg, em homenagem a ele, que premia, esse prêmio ele, digamos assim, indica e gratifica aquelas pessoas que fazem projetos educacionais considerados relevantes. O pai de Armando, Nutter Strosenberg, tinha um outro aliado no ativismo comunitário carioca, o judeu Samuel Malamud. Mais tarde, essa relação acabou em família. Armando conheceu por acaso a filha do Samuel, a antropóloga Ilana Strosenberg, e casaram-se anos depois. Bom, Armando, eu quero te agradecer por essa entrevista e lhe desejar tudo de bom e mais sucesso, se possível. Olha, realmente eu não posso reclamar, né, de falta de sucesso, mas ter no currículo a oportunidade de sempre conversar com o pessoal da comunidade é uma coisa que sempre tem lugar. Então, vocês são sempre muito bem-vindos e o que me agrada muito no trabalho que vocês desenvolvem é exatamente essa capacidade que vocês têm de capilarizar, de fazer com que mais e mais pessoas da comunidade conheçam, né, o que outras pessoas fizeram antes e outros farão muito depois.